Bom dia, Adria, tudo certo? Chegamos para mais uma sexta-feira. Você que já está sintonizado na CBN já sabe, toda sexta a gente tem esse encontro com a Adria Almeida, comunicadora, cantora e é quase uma professora nossa aqui também, Pedro, todas as manhãs. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la de volta aqui na CBN Cuiabá. Obrigada, Camila. Bom dia. Bom dia, Thaisa, Pedro. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. É um grande prazer estar aqui, sempre trazendo, conhecimento, sempre trazendo algo novo para falar sobre inclusão e para falar sobre como vamos diagnosticar os pequenos, como é que inicia essa jornada diagnóstico, do autismo, quem eu devo procurar, com quem eu devo falar, se o meu pediatra não está conseguindo me ajudar, quem é que eu tenho que procurar, E hoje eu tenho a honra de receber aqui a doutora Karina Faro. Ela é médica pediatra pela UFMT, ela tem várias pós-graduações e eu quero ler para vocês todas elas. Eu anotei aqui para não esquecer de nenhuma. Ela é pós-graduada em transtornos mentais, em intervenções em neuropediatria, em saúde mental e nutrologia. Ela também é docente na Universidade de Cuiabá. E ela tem algumas outras coisinhas mais que eu vou falando durante a entrevista, aguardando algumas surpresas, mas a doutora Karina tem uma peculiaridade. Ela foi a primeira médica aqui de Cuiabá, que está do estado de Mato Grosso, que iniciou os diagnósticos em autismo, para crianças e começou a laudar essas crianças. Ela vai contar um pouco mais sobre isso, mas lá há um tempo atrás, 5, 6 anos atrás, doutora, algumas pessoas achavam que ela estava muitas vezes procurando cabelo em ovo, quanto na verdade hoje é o assunto do momento, Muitas pessoas gostam de falar que o autismo entrou em moda e na verdade eu gosto de corrigir com a fala. Na verdade o autismo sempre esteve entre nós é que não enxergávamos ele, Nós que não olhávamos. Então eu quero dar bom dia para a doutora Karina, pedir que ela fale com os nossos ouvintes e aproveite você que está ouvindo a nossa entrevista. Bom dia, doutora. Eu vou pedir para a senhora chegar um pouquinho mais próximo ao microfone para que todo mundo possa ouvi-la muito bem. Seja bem-vinda. Muito obrigada, bom dia a todos. É um prazer estar aqui conversando com vocês sobre esse assunto tão necessário, que é o autismo e como entender o autista. Perfeito, doutora. Eu queria que a senhora iniciasse ali pelo comecinho. Quando eu estou vendo o meu filho, ou muitas vezes a criança que passa com o pediatra ali sempre e a mãe vê algo de diferente, o pediatra não consegue enxergar. E aí essa criança aparece lá no seu consultório com a mãe falando, olha, eu acho ele muito agitado, tem uma irritação fora do normal. Como é que ele chega lá no seu consultório normalmente? Bom, isso é um caso diário, A gente recebe essas queixas com bastante frequência. O meu filho ele é muito agitado, o meu filho ele é muito inquieto, ele não tem noção de perigo. E para a gente começar a nossa conversa, a primeira pergunta é: qual é a idade dessa criança? Aonde essa criança está inserida? E quais são as opções, as oportunidades que essa criança tem todos os dias? Então, para a gente começar a definir o que é normal do que está um pouquinho desviando da normalidade, é fundamental a gente contextualizar. Então, eu tenho que contextualizar quem é essa mãe, quem é esse pai, quais são as condições de saúde geral dessa criança, dessa família, como é que está a rotina dessa criança. Agitação é uma palavra assim muito vaga. Então, quando eu falo assim, meu filho é muito ansioso, o que é ansiedade para você? É mexer as pernas, é correr, é pular, é falar demais, é bater palma? O que é? Então, assim, quando a gente vai iniciar uma investigação comportamental ou do desenvolvimento, a gente precisa primeiro entender o ambiente em que a nossa criança está inserida. Perfeito. Doutora, para deixar os nossos ouvintes ainda mais contextualizados, Você já começou falando sobre isso, mas eu queria que a senhora falasse para nós, mais uma vez aqui, o que é o transtorno do espectro autista? Perfeito. Então, assim, o autismo é o conceito mais moderno que a gente tem hoje. É aquela criança, é aquele indivíduo que tem um prejuízo em se adaptar e em se comunicar de maneira efetiva.
a forma com que ele vai expressar essa dificuldade, ela é gigantesca, ela é extremamente variada. Então, tem aquela criança que tem dificuldade em se comunicar e que ela é hiporresponsiva, e tem Uhum. aquela criança que ela é hiperresponsiva, mas que ela também não sabe se comunicar de uma maneira efetiva, né? Então, para a gente dizer que uma criança está dentro do espectro, né, do autismo, a gente precisa ter um prejuízo de linguagem funcional e comunicação, e a gente tem que ter dificuldades comportamentais, rituais, rotinas, dificuldade no processamento sensorial. O que que é isso? É uma dificuldade em organizar os estímulos que aquela criança recebe, né? Então, o tempo inteiro o nosso corpo recebe estímulos através dos nossos olhos, ouvidos, nariz, paladar, tato, entre outros sentidos. Então, quando essas informações, quando esses estímulos eles entram no nosso cérebro, a gente precisa organizar, Perfeito. processar, escolher a resposta e depois executar uma resposta compatível com a demanda inicial. Então, esse processo, ele é difícil dentro de uma criança que está dentro do espectro do autismo, né? E aí, por conta disso, a resposta da criança pode ser incompatível com a demanda inicial. Então, a gente chama isso de uma dificuldade adaptativa, que é muito característico no autismo. E é óbvio que a gente tem os níveis de suporte, né? A gente tem, como eu falei no começo, a gente tem crianças que têm atrasos significativos, mas outras que são verbais, mas que mesmo elas emitindo palavras, elas não conseguem manter um diálogo prolongado funcional. E Perfeito. doutora, e se nos permite, Adria, também aproveitando um pouquinho isso do que a doutora já está trazendo aqui, né, de detalhes para a nossa audiência, a gente até falou um pouco sobre isso em algumas situações, né, Adria, mas a gente percebe que é um passo a passo bem delicado, doutora. Porque, né, a senhora está falando, né, tem que prestar atenção nos estímulos, enfim, na questão da fala. Então, tem uma idade perdão, que a gente consegue começar a identificar isso. Sabemos, né, que o quanto mais rápido, melhor. Mas, por exemplo, a gente costuma falar de, a criança vai falar muito bem ali por volta dos 2 anos, alguns um pouco antes, enfim. Uma data não, um período ali na criança que a gente consegue identificar com mais facilidade, reunir todos esses fatores para que a gente possa traçar esse diagnóstico de forma bem fiel mesmo. Tem um período ou isso varia muito de criança para criança? Isso é variado. Porém, a gente já tem assim bem definido na literatura médica que os sinais de alerta para o autismo, eles existem desde o nascimento, né? Então a gente tem o autismo primário e o autismo secundário. Mas os sinais de alerta, eles são descritos desde o primeiro trimestre de vida. Então, aquele neném que demora para se comunicar com a mãe através do olhar, aquele neném que tem uma incoordenação no mamar e no respirar muito importante, aquele neném que tem transtornos de sono muito precocemente, não sendo justificado pela faixa etária dele, obviamente. Aquele neném que tem um atraso na vocalização, então a linguagem, ela começa desde muito neném. Então, se eu sei o processo de desenvolvimento da linguagem de um neném, eu consigo perceber quando existe algum desvio de normalidade. Mas bem, é uma idade que eu acho primordial, uma idade que eu acho assim muito importante a gente pensar no autismo é 9 meses. Porque Perfeito. 9 meses nós temos o espelho, o neurônio espelho começando a funcionar. Então, assim, a gente tem muitas pistas que a gente pode pegar aos 9 meses. Então, eu acho que 9 meses seria uma idade boa. É óbvio que ninguém vai fechar um diagnóstico de autismo aos Uhum. 9 meses, tá? Mas o que eu quero dizer é que com 9 meses a gente já consegue pensar na possibilidade do autismo e fazer as intervenções que forem necessárias, né? Seja familiares, seja com suporte profissional. O importante é ajudar aquela família e acompanhar essa criança. Se os sinais, se os critérios do autismo, eles permanecerem ali, se eles forem ficando cada vez mais evidente, aí com 1 ano e meio, 2 anos, a gente consegue ter uma visão melhor, né?
sobre essa condição. Você teve uma experiência mais ou menos assim, não foi, Adria? Se eu Foi. me recordo, você falou que ainda bebezinho ali, você já conseguiu captar alguns desses sinais, Sim, né? sim, até conversava com a doutora ali. E quando eu tive minha segunda filha, minha segunda bebê, foi que então eu comecei a olhar para o meu filho e via que ele não falava, via que ele não conversava, não respondia pelo nome. Essa é uma das chaves, né, do autista. Ele não responde o Que chamado é do o nome. marco dos 9 meses. Ah, legal, legal. Marco dos 9 meses. Para você que está nos ouvindo aí, chame seu filhinho pelo nome, faça esse teste em casa, preste atenção nos estímulos, preste atenção se ele está fazendo flapping. O que que é flapping? É balançar as mãos, balançar os pés, ou talvez se ele está andando na pontinha dos pés, ou se ele está sentando em Ws. Tem várias, né? Várias pistas que nós mesmos, mães, podemos olhar, pais podem olhar. Então eu vi que o meu filho não respondia o nome, não respondia o chamado. E naquele momento, então, eu achava que ele estava muito concentrado no que ele estava fazendo, né? Muito concentrado na brincadeira ou concentrado também na televisão. Um dos nossos maiores erros em casa, deixar a televisão quebrada no desenho. Porque um filho nasce, a televisão quebra no desenho. No Nickelodeon, no Cartoon Network, em qualquer canal, né? Na minha época era TV Globinho, agora já não sei mais o que que passa na televisão. Então, infelizmente, você que está nos ouvindo, a televisão, ela é um péssimo estímulo para essa criança. Ela traz essa criança nervosa, ansiosa, porque dentro da televisão estão os estímulos e aqui fora não tem os mesmos estímulos, a mesma velocidade de estímulos. Nós não conseguimos fazer esse estímulo com as crianças, né? Lá na televisão eles veem piruetas e pula e dança e brinca, de repente está sentadinho comendo, de repente já está descendo um tobogã. A criança não faz isso todos os dias, né? Então, eu tive esse olhar para o José Antônio. Eu até compartilhei aqui aos 5 meses de idade, doutora. Eu saía para almoçar com as minhas amigas e com os bebês delas. Nós tínhamos um super grupo dos bebês com a mesma faixa etária. Era muito legal. Só que para mim não, porque a gente chegava e aí chegou a comida, né? Vamos sentar para comer? Eu era a única mãe que não conseguia me sentar, porque o meu filho não parava um minuto. No bebê conforto ele não parava. E imagina a minha mente naquele momento. Não, mas eu não posso comparar. Eu não posso comparar. Porque a sociedade nos colocou isso. Não compare, não se compare. Eu digo para vocês, compare sim o seu filho. Olhe para um lado, olhe para o outro. Veja se o seu filho está se desenvolvendo igual ao outro. Não tem problema nenhum nisso. Não estou dizendo para você pensar algo negativo do seu filho. Não. Mas isso no marco do desenvolvimento é algo muito precioso, algo muito importante. Eu estou usando minhas palavras simples aqui, sem muita formalidade, mas tem a doutora que pode falar isso aqui para vocês brilhantemente. Então eu comecei a olhar. Meu filho não para, o de todo mundo para. Tem algum problema aí. Então ali começou a me acender. Um mês depois fiquei grávida da minha segunda filha. Então parei de olhar isso com muita atenção, né? E voltei a enxergar isso no meu filho ali perto de 1 ano e meio, enquanto eu via que realmente não saía nenhuma frase. E eu lia, né? Até 1 ano e meio precisa das 50 palavrinhas. E o meu filho não tinha nem 10. Então esse foi um medo muito grande. Eu queria, doutora, que a senhora falasse um pouco sobre essas chaves que os pais podem olhar em casa, eles mesmos. Eles podem fazer esse exame clínico em casa e chegar no médico, chegar na senhora, por exemplo, no seu consultório e falar: doutora, eu vi sim tudo isso que a senhora falou. Fala para nós, por favor. Bom, então vamos lá. Lembrando que nem tudo é autismo, né? A gente precisa, sim, ter os olhos atentos e procurar ajuda e orientação, certo? Então, o que os pais precisam prestar atenção em casa, como a Adra mesmo falou, aos 9 meses. O neném, ele tem que se reconhecer pelo seu próprio nome. Então, João, o João tem que olhar e tem que entender que ele é o João, né? Isso é uma coisinha bem simples, né? A mamãe chega em casa, filho, mamãe chegou, ele tem que procurar o falante, ele tem que procurar de onde vem aquela linguagem, né? E receber aquele comando. Com 1 aninho, o neném, ele teoricamente é para estar falando de 2 a 3 palavrinhas, né? A gente chama de palavra-frase. A pronúncia dessa palavra, ela não precisa ser perfeita, mas tem que ter um significado. Sim. Todo mundo tem que entender o que aquele neném está dizendo, não só a mamãe e o papai, né? Então, por exemplo, 9 meses é babá, mamá, lalá, para tudo.
Com um Uhum. ano, o mamã tem que ter uma entonação para a mamãe. Uhum. Às vezes, com um ano, se a criança tem um cachorrinho, ele já sabe chamar o cachorrinho. Uhum. Ele já sabe chamar a vovó, o papai, ele já sabe pedir colo. Então, é aquela palavra que às vezes toda enroladinha, mas que tem um significado, Sentido. um sentido. Então, isso é um marco de um ano de idade, né? Por volta ali de um ano e meio, aquela criança ela já coloca bloquinhos dentro da canequinha, ela já começa a empilhar algumas pecinhas, ela já imita os animais, ela já sabe se expressar de forma verbal. É, e ela tem um desenvolvimento de repertório imaginativo, emocional, um pouquinho maior que o de um aninho. Né? Ali por volta de 2 aninhos, a criança ela tem que estar juntando palavrinhas. Então, eu quero, me dá, vem aqui, sai Uhum. daqui, não, não. Né? Então, ela tem que começar a formar pequenas frases. Saindo um pouco da linguagem, a criança andar na ponta dos pés, por exemplo. Eu Uhum. gosto de dar esse exemplo por quê? Porque andar na ponta dos pés com 2 anos pode ser normal, Uhum. porque a marcha ainda está em fase de desenvolvimento. Mas andar na ponta dos pés aos 4 nunca é normal. Certo. Não quer dizer que é autismo, mas não é normal. Então, Uhum. vale aí parar e tentar entender o motivo. É autismo? É uma condição ortopédica? O que é? Uhum. Né? A mesma coisa é o flapping. O flapping, que é o abanar das mãos, o abanar dos braços, o balance, que é o balançar do tronco, Uhum. numa fase muito pequenininha, de 1 ano, 2 anos, pode não significar nitidamente um transtorno do neurodesenvolvimento. Mas uma criança fazer flapping, fazer balance aos 3, aos 2,5, já não deveria acontecer tanto. Ela já deveria saber lidar com momentos de euforia sem expressar aquele movimento repetitivo disfuncional. Então, Perfeito. opa, vamos entender o que é que está acontecendo. Então, são essas coisinhas que os pais podem e devem observar em casa e levar isso às consultas. Perfeito, e doutora, só mais uma coisinha que eu acho muito importante. Depois que eu comecei a estudar, né, sobre o transtorno espectro autista, eu comecei a olhar as pessoas e as crianças. Então, eu via as crianças, enfileirando e a mãe achando que a criança era somente organizada. Então, eu queria que a senhora falasse mais ou menos que idade esse empilhar, esse enfileirar, essa distribuição de cores acontece. Até mesmo se a criança não tem muitos brinquedos, quando ela vai lá na cozinha, no pé da mãe, ela separa as vasilhinhas, ela separa as colheres. Qual é mais ou menos essa fase? A criança, ela pode empilhar brinquedos em qualquer fase, Uhum, mas qual que é o pulo do gato? uhum, É você perguntar para a criança: o que hum, você fez aqui? hum, Vamos brincar junto com a mamãe? E aí a uhum. criança, você vai ver se ela entendeu o que ela fez. Porque Perfeito. se ela pegar os carrinhos e colocar um atrás do outro e você perguntar: filho, o que que você fez? Não, mamãe, é o estacionamento do mercado. Legal. Ok. Uhum. É o Uhum. Tem empilhamento uma É o lógica, né? brincar. normal, é um Uhum, brincar de faz uhum, de conta. Agora, se ele empilha todos os carrinhos e você fala: filho, e agora? uhum, O que nós vamos fazer? O que você fez? E ele não sabe dar sequência naquela brincadeira? Opa, uhum, isso é disfuncional. A mesma coisa com os bichinhos, né? Eu uhum, tenho vários bichinhos lá no consultório, várias peças, e aí as crianças vão empilhando um do ladinho do outro. Aí eu vou lá, nossa, vamos brincar de fazendinha. Então tá o sapinho do lado da galinha. Vamos imitar então os bichinhos uhum, conforme você enfileirou? uhum, Não entendeu, não sabe. uhum. Agora tem outras crianças que falam: não, eles estão na fila para tomar água. Na escola tem a fila para tomar água, ele empilhou os bichinhos na fila para tomar água, ok. Uhum. Então a gente tem que sempre que contextualizar aquela situação e ver se aquilo para a criança faz sentido ou não. Se é só um movimento realmente automático, né? E assim, eu tenho vários casos de autista nível 1 de suporte
que sempre enfileiraram, como você disse, sempre foram principalmente meninas. Nossa, ela é muito organizada, né? Ela é muito assim, ela é metódica, nota 10 na escola, o material escolar impecável. E aí o problema chega em mim por conta de um problema alimentar, né? Que de repente a criança parou de aceitar o lanche da escolinha. E aí a gente vai ver retroativamente, ela sempre teve esse comportamento rígido, os Doutora, eu vou precisar interrompê-la só um segundinho. A Adria já está aqui conosco, já sabe, a cada meia hora a gente tem uma pausa obrigatória para a rede. É bem rápido, a gente vai acompanhar o repórter CBN, mas voltamos. Tem pergunta também de ouvinte chegando. Já já a gente continua o nosso debate. De volta aqui na CBN Cuiabá, amanhã de sexta-feira, 15 de março. A gente está aqui dentro do nosso quadro, mais uma vez, Inclusão em Conexão. A Adria Almeida trazendo para debatermos aqui esse assunto, diagnóstico precoce no autismo, e recebendo nessa manhã a doutora Karina Faro, que é médica pediatra, já conversou, deu alguns detalhes pra gente. A Adria tem mais curiosidade, sei que Pedro Panoc ficou quietinho. A gente tava engolindo o rádio aqui, né, Panoc? Ficou quietinho no primeiro bloco, mas tem ali também os questionamentos deles. Então, fique à vontade, Adria, Pedro, para a gente continuar aqui o nosso bate-papo. E se você tem também alguma mensagem, é só encaminhar para a gente pelo YouTube, Facebook ou também pelo nosso WhatsApp. Daqui a pouquinho eu trago também algumas perguntas por aqui. Adria, Pedro, fiquem à vontade. Doutora, eu gostaria que a senhora falasse um pouco para nós como é que é feito esse rastreio do autismo em meninas, né? Nós sabemos que o marco do desenvolvimento é igual para todos, né? Mas como é que é em meninas? Porque eu sei que as meninas fazem masking, né? Elas imitam muito mais facilmente, isso traz, né, uma baixa de energia muito grande, e essa menina talvez é diagnosticada lá na adolescência, talvez até na idade adulta. Como é que é isso em crianças? Bom, de fato, as meninas, né, as meninas que são nível 1 de suporte, a gente pode ter um pouquinho mais de trabalho, né, para bater o martelo, para dizer que realmente são. E a primeira coisa que a gente tem que pensar, assim, é que essas meninas, elas chegam para nós com uma idade um pouquinho mais avançada, né, mais de 5 anos pelo menos, se for nível 1 de suporte. E é fundamental a gente entender se as características estavam presentes de forma precoce, antes de 3 anos. Então, é ajudar a mãe a resgatar as pistas lá de trás, porque o autismo, ele é do neurodesenvolvimento. Então, os sinais e sintomas, eles precisam estar presentes nos primeiros 3 anos de vida. Então, se chega para você uma menina com 5, 6, 7 aninhos, a gente tem que tentar entender se isso começou quando. Como é que era essa menina bebê, com 6 meses, com 1 ano, com 2 e com 3. Depois disso, a gente tem que entender se aquela, entre aspas, timidez, que é o que normalmente as mães usam, né, esse termo, está causando um prejuízo funcional para aquela menina ou não. Bom, então, ok, está causando porque a mãe pediu ajuda médica, né? Então tá. Então, essa timidez é limitadora? Está limitando essa menina? Então, vamos investigar autismo? Sim. Vamos entrar nesse processo. As meninas, elas tendem a se adaptar de uma forma mais fácil. Né? Então elas são vistas assim como princesas, como bonequinhas, como metódicas, como fastidiosas, enfim, como perfeccionistas, muito boazinhas. E como na imensa maioria elas não têm nenhum comprometimento intelectual, elas vão bem na escola, elas têm notas muito boas, elas não dão trabalho, elas não se machucam. Elas não têm auto ou heteroagressão, né? Elas são polidas. Só que a longo prazo, isso traz comorbidades. Então, o que a gente vê em meninas que não foram diagnosticadas? Comorbidades, como a ansiedade patológica, como a depressão, o próprio TDAH. Eu tenho tantas meninas que chegam com um diagnóstico de TDAH, mas que você vai conversar. Não é só o TDAH, tem mais coisas ali por trás. Isso é muito evidente na adolescência, por volta ali de 12, 13 anos, quando elas percebem que elas não conseguem se inserir nos grupos. Perfeito.
né? Uhum. Então, assim, mas será que só o TDAH causaria esse prejuízo social todo, Uhum. né? Uhum. Então, a gente percebe que é uma limitação maior, é uma limitação superior. Mas é isso, é realmente mais difícil. Elas fazem o masking, né? Elas tentam se adaptar de uma forma assim social. O masking, para quem não sabe, é uma ferramenta de enfrentamento social. Então, para Uhum. que a sociedade me inclua, Uhum. eu vou fingir que eu entendi, eu vou fingir que está tudo bem. Então, é um enfrentamento social, né? Então, é aquela Uhum. carinha de tá tudo bem, tá tudo legal, tá tudo confortável. Só que, na verdade, ela tá ali com um sofrimento interior, né? Ela tá ali com um sofrimento e acaba que a cereja do bolo são as comorbidades. Perfeito. Pedro Panoc, tem alguma dúvida aí neste momento? Antes de trazer também a participação aqui do ouvinte, fica à vontade para contribuir com. Algumas já esclarecidas aqui, mas acho que a gente sempre dá para perguntar e curiosidade também vai surgindo, né, doutora? Quando a Adria falou dessa questão da intervenção ali, citou a televisão, claro que para além dessa situação tem a questão dos níveis, né? Você falou de intervenção. É, Como é que funciona isso? A escolha da intervenção baseado ali no nível de cada criança, como é que funciona? Quem que determina, como é que é determinada essa intervenção, doutora? A intervenção, ela existe. Primeira coisa, a gente tem que partir do básico, né? As intervenções, elas existem para ajudar aquela criança a criar habilidades que sozinha ela não deu conta, né? E a gente sabe que quanto mais jovem essa criança começar a criar redes nervosas a mais fácil será esse processo. Então, as intervenções, elas precisam ser feitas logo que se detecta alguma dificuldade. O plano terapêutico, como a gente chama, ele é feito através da equipe multidisciplinar, né? Então, assim, as terapeutas, elas avaliam essa criança, e o médico, né, no caso eu, né, e os colegas médicos que trabalham com isso, a gente faz um planejamento, né? Então, a gente determina uma frequência baseado na condição daquela criança para desenvolver naquele momento, né? O plano terapêutico, ele não é rígido, né? Ele é mutável. Então, conforme a criança evolui, a gente pode aumentar carga horária, reduzir carga horária, mas sempre com aquela equipe dando suporte para aquela criança, né? Então, o plano terapêutico, as intervenções, elas são feitas pelo médico e pela equipe multidisciplinar. Quando a senhora diz em relação à observação dos 9 meses, vale para todos os níveis? Sim, para todos os níveis. É claro que o nível 1 de suporte pode estar aos 9 meses tudo ok, né? Até porque a gente tem o TEA regressivo, que é aquela criança que se desenvolve normalmente Pode haver até os uma 15 confusão nesse meses, sentido? Hum. né? E aí, após as primeiras podas neurais, que é por volta de 15 a 24 meses, é que os sintomas e os sinais começam a aparecer, né? Então, também tem esse outro público. O seu Heraldo, Adri, ele sempre participa aqui Oi, conosco, né? seu Salvo engano, que Heraldo. ele trabalha em escola também. Ele tem uma Sim. curiosidade aqui. Criança que não para de morder colega. Se isso aí tem alguma relação, pode ter alguma relação também com o autismo, ou se é uma fase ali, ou um comportamento, a depender de cada caso, é uma situação também que precisa ser observada, doutora? Tem alguma relação ou não necessariamente? Bom, uma criança que sempre morde os coleguinhas, com certeza ela precisa ser observada, Uhum. né? Independente de ser ou não ser autismo, essa criança não entendeu que socialmente este comportamento não é aceitável. E se ela for mordida, ela vai sentir dor, né? Então, essa criancinha, eu não sei a idade dessa Uhum. criança, mas provavelmente essa criança que morde com certa frequência, ela ainda não entendeu que se ela for mordida vai ser ruim. Então, a gente precisa dar uma atenção especial para essa criança, sim. Isso pode ser autismo? Pode, né? Mas só este sinal não é Não por si suficiente para só, não, falar né? que é autista, tá bom? Perfeito.
Fica à Seu vontade, Heraldo, Adria. obrigada, tá, pela participação do senhor. Sempre gosto de ouvir as suas experiências. Aqui, quando a gente recebeu uma profissional, né, da nutrição falando sobre seletividade, ele tão querido nos enviou pelo Tem uma WhatsApp imagem, né? as imagens, as fotos de como eram servidas as merendas Ai, escolares, que fofo. que eles se dedicavam em fazer uma carinha, uma estrelinha. Olha que legal. Tem muita gente aí disfarçada de anjo trabalhando com essas crianças, né? Ajudando, influenciando, né? Dando suporte para essa criança da forma que eles conseguem, né, entregar. Isso é maravilhoso. Parabéns, seu Heraldo. Conto sempre com o senhor aqui, sexta-feira às 9, tá? Sua presença é muito importante para mim e para nós aqui da Rádio CBN. Doutora, eu queria também que a senhora falasse um pouco sobre o diagnóstico em si. Quando a senhora entrega esse diagnóstico em mãos, tá aqui o diagnóstico, nós vamos prosseguir para o laudo, para que a gente possa, né, conseguir aí as intervenções com uma equipe multidisciplinar, como a senhora disse, mas o seu filho está no espectro, nível 1 ou 2 ou 3 de suporte. Como é que essa mãe, esse pai, essa família recebe esse diagnóstico? Como é? Olha, tem família que já chega entendendo o processo, né? Tem outras famílias que quando a gente fecha o diagnóstico e fala, olha, vamos começar a nossa caminhada. O que eu gosto de dizer para a mãe é que não é um novo filho, né? É que não nasceu outro filho, é o mesmo. O nosso papel de profissional é simplesmente juntar as pecinhas e fazer com que ela entenda o porquê que as coisas acontecem, né? Aquele menino, aquela menina, aquele filho, ele vai continuar sendo o mesmo, né? E o que acontece com aquela criança que motivou ela a procurar ajuda médica, ela já sabe. O nosso papel, eu não sei se felizmente ou infelizmente, é só pontuar e, de uma linguagem médica, codificar, que é dar o CID, né? Mas aquele comportamento, aquela vivência, aquela criança é a mesma, né? Então, assim, eu brinco de um jeito assim, né, para trazer aquele acalento para a família, é que o diagnóstico, é para ser uma luz. É para aquela mãe entender como ajudar aquela criança. Sim. Como ajudar qual caminho percorrer, Sim. né? O meu filho não dorme, o meu filho não come, o meu filho não fala. Como ajudar? O meu filho morde todas as crianças da escola, ele é mordido, ele não consegue cantar musiquinha, ele não consegue sentar para fazer o lanchinho, e eu sofro de ver o meu filho nessas condições. Como eu vou ajudar o meu filho? Então, para eu, como médica, como pediatra, como técnica do desenvolvimento infantil, para eu poder orientar essa mãe de uma maneira categórica, eu preciso entender o porquê que essas coisas acontecem. Então, quando a gente entrega um laudo ali com CID, com o transtorno do espectro do autismo, é para ser um divisor de águas no sentido de orientar e direcionar essa família. Perfeito. E como a senhora lida no consultório com o sofrimento das mães e até dos pais, mas as mães é a maioria, né? Vamos dizer que 95% são as mães que vivem o luto. Como é que a senhora auxilia? Se, né? Eu acredito que sim, não tem como não auxiliar, né? Tá tudo ligado. Como é que isso acontece? O luto da mãe, a aceitação, né? O luto, ele tá ligado à aceitação, né? Não aceito, então me fecho. Como é que é? A mãe, ela precisa estar bem para que o meu paciente esteja bem. Ela precisa ter força e energia para se dedicar à minha criança, né? A nossa criança, que eu já pego para mim. Então, assim, cuidar da mãe faz parte do plano terapêutico de qualquer criança atípica. Típica e atípica, né? Diga-se de passagem. Então, essa mãe, ela precisa ser ouvida, ela precisa ter um momento dela. Então, assim, a gente precisa criar um mini plano terapêutico para a mãe, né? Encaminhar a mãe para um especialista de adulto, se for o caso. Encaminhar a mãe para fazer a psicoterapia.
ajudar a mãe a organizar a agenda para ela ter 30 minutos por dia dela, né? Para lavar o cabelo com calma e fazer a unha no lugar que ela gosta, arrumar 30 minutos, sei lá, para Pra ficar fazendo nada. simplesmente ficar sem fazer nada, né? Ontem no consultório, a criança super agitada, e a gente ali tentando as orientações, aí no final da consulta eu tive a impressão que a mãe não entendeu nada do que eu disse, Uhum, porque ela estava num estado uhum, tão. Aí eu levantei, eu chamei ela no canto e ela achou que eu ia falar alguma coisa de orientação da criança e eu abracei. uhum, E essa mulher desabou. E eu falei uhum, assim para ela: fica aqui, 1 minuto. E ela chorou, ela chorou, ela chorou. Aí eu falei assim para ela: você entendeu uhum, sobre o remédio? Aí ela falou assim para mim: não. uhum, Então eu vou te explicar de novo. Entende? Então, assim, às vezes elas estão uhum, numa carga emocional tão limitadora uhum. que ela não consegue. Ela não Absorver. consegue. Então, a gente Uhum, precisa acolher essa mãe, uhum. encaminhar quando for necessário, para que ela tenha condições de cuidar dessa criança. Perfeito e emocionante, né? Porque como falar desse caso sem nos emocionar aqui também, né? Sem olhar para essa mãe com um olhar de fato acolhedor e não julgador e não culpando e não falando por que que você não trouxe antes, por que que você não estava aqui aos 9, aos 15 meses de idade, né? Nós sabemos que é um desafio, é difícil e eu tenho ganho de causa com isso, sei porque passei. E posso dizer que foi um dos divisores de água na minha vida ter o laudo. O laudo dividiu a minha vida entre antes e depois do laudo, sabe? E com o laudo em mãos, eu virei uma leoa e fui atrás do que o meu filho precisava, fui atrás de terapia, fui atrás de cuidado, analisei para quem eu ia entregar o meu filho, porque essa é uma parte também muito importante. Você tem que se sentir em paz com o terapeuta, em paz com a equipe Com multidisciplinar, certeza. porque se essa equipe talvez não ajudar o seu filho da forma que o médico solicitou, vale a pena você fazer um outro, vamos dizer assim, conhecer outra clínica, conhecer outra equipe, conhecer outras pessoas, né? Então, eu quero te agradecer, doutora, pelo seu tempo aqui. Eu sei que ele é Imagina. preciosíssimo. Inclusive, até falava que uma paciente da doutora falou: Nossa, mas você vai levar a doutora lá na rádio e eu. Ah, eu tenho certeza que a doutora ajudou aqui muitas pessoas. Obrigada pelo seu tempo. Tem uma Obrigada dúvida por ter aqui vindo ainda, aqui. Ah, Adria. sim. Só um comentário. Sheldon Cooper, a gente falou semana passada, quando você estava falando das dicas de livro, de filme, eu Sim, tô inclusive tá confundindo? lá no meu feed, Ah, tá? tá. O Fala aí, Júlio César tá tá? lembrando aqui que a doutora descreveu muito bem, tudo muito certinho, tudo muito organizado, tudo muito metódico. É muito interessante as características. Semana passada a doutora não estava conosco, mas a Adria estava dando aqui algumas dicas de filmes que mostram ali algumas situações, Séries, né? personagens, né, Uhum. séries que têm autismo e era um dos que a gente comentou e ele tá Oh, que falando que a legal. descrição que a senhora fez hoje remete também a esse personagem. Ele diz aqui, a gente vai aprendendo a identificar sinais e também características. E uma última pergunta por aqui, a Fabiana há pouco questionou, Adria, se em relação ao tratamento também inclui medicamentos. Feito, né, esse diagnóstico, todas essas terapias, né, a gente sabe que tem uma série de atividades, Uhum. medicamentos também estão inclusos nesse tratamento e nesse acompanhamento da criança que tem autista, doutora? É É, uma em, pergunta da Fabiana. em alguns casos, sim, os medicamentos eles são necessários, mas ele não é obrigatório, né? Uhum. Então a gente sabe que o tratamento padrão ouro para o autismo é a modulação do comportamento. São as Uhum. terapias, equipe multidisciplinar. A medicação dentro do autismo, ela vem para controlar sintomas-alvo, né? Então, se eu tenho uma criança com um sintoma que está causando um grande prejuízo, como, por exemplo, ela se machuca muito e ela machuca um coleguinha, ou ela está com um risco de acidente muito alto, talvez valha a pena a gente controlar os neurotransmissores dessa criança, e isso é feito através de medicação, Uhum. né? Então, a medicação, ela vem para tratar um sintoma-alvo em especial. Partes dos autistas precisam, mas não são todos. Perfeito. E só para ilustrar, Adria, para dizer que você não tá mentindo, o seu Heraldo falou que tá pronto já o almoço da criançada para Ô, a olhar. gente vai almoçar Mandou aí. mais foto para a doutora também ver aqui, ó. É o CEMEI, José Garcia Neto aqui em Cuiabá. E aí ele brincou aqui, doutora, vamos almoçar, criançada? Olha o carinho Oh, com que que é produzido, lindo! né? Tudo Gente, que por lá. lindo! Pela Parabéns! escola, Nossa. parabéns para o seu Heraldo também. Para nós aqui, Adria, não sei se vocês têm mais alguns questionamentos antes da gente seguir para a reta final, fiquem à vontade. Eu tenho mais uma coisinha para falar.
Muito importante, a doutora Karina, ela tem 2 livros publicados, né, em forma de e-book, está, né, no digital, está lá no link da bio do Instagram dela, doutora, DRA, tá? @DRA, Karina com 2 N's, N de navio, DRA, Karina com 2 N's de navio, Faro. Faro, Faro. E os livros são Seja Você Especialista do Seu Filho. Ai, adorei esse, eu vou ler. E o outro é Os 3 T's, Medidas Não Medicamentosas. Né? Como é que trata essa criança? Essa pergunta da Fabiana foi ótima, falar sobre isso. Não é obrigatório o uso dos medicamentos. Não é obrigatório. Né? Dá pra gente fazer outras medidas. E esse livro é para ajudar a gente postergar o uso de medicação ou, se possível, nem usar. Perfeito, doutora. Obrigada pela sua colaboração com a sociedade, com o mundo. Tenho certeza que você tem uma luz que carrega dentro de você e Amém. que ajuda muitas pessoas, muitas famílias, muitos casos, crianças, até adultos, como você falou aqui, né? Obrigada pela sua presença aqui. Eu quero te receber mais vezes. Por favor, imagina. volte. Volto sim. Obrigada. Muito obrigada, viu? Obrigada a vocês pelo convite. É uma honra falar do desenvolvimento infantil. Sempre fui apaixonada. Como você falou no começo, há 5 anos que eu foco o meu consultório, os meus estudos no mundo, aí no universo infinito do comportamento e desenvolvimento infantil. Obrigada. E a gente percebe esse carinho, né, Adria, nas palavras, no olhar da doutora. Agradecer imensamente. Dizer que semana que vem a gente tem um novo encontro, né, Adria? A partir das 9 horas, mais um tema pra gente debater por aqui. Obrigada mais uma vez pela companhia. Obrigada. Obrigada a todos os ouvintes da CBN. Semana que vem estarei aqui com muita alegria e energia para vocês. Estamos quase no final aqui, né? Obrigada pela presença. Sexta, às 9 da manhã, dia 22 de março, vou estar trazendo aqui também um médico pediatra, Dr. Saulo Serrano, e vai ser um link online que nós vamos fazer com ele, direto de Maceió. Ai, que beleza. E vai ser muito legal, muito esclarecedor também. É isso. Sigam conectados conosco. Mandem sugestões também de temas que vocês querem que a Adria traga aqui, né, pra gente abordar toda sexta-feira. Agora a gente já vai para aquela